galera, beleza? Show de bola, tranquilidade? Edivan Cervantes na área para mais um episódio do maior podcast de apostas esportivas do Brasil. Hoje nós estamos aqui, não com uma, mas com duas pessoas, sensacional, Camila e Lucas, do Apostando a 2. Muito obrigado pela vinda. Difícil falar com eles, hein? Meu Deus do céu, é complicado falar com eles no Instagram. Me deram uma canseira, mas conseguimos marcar esse podcast. Muito obrigado pela vinda de vocês. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui para agregar. E muito obrigado de verdade pela participação de vocês no podcast. Não, a gente que agradece o convite. É um prazer enorme. A gente sabe que o seu projeto aí tá decolando, então é um prazer participar. Muito obrigado aí pelo espaço. Obrigado aí para todo mundo que tá assistindo. E desculpa pela demora na resposta, é que a gente tava um pouco off do Instagram e aí demorou um pouco para ver, mas graças a Deus deu tudo certo aí. Sensacional. Que a gente tava falando, imagina, a gente ama conversar. Imagina. É um prazer bater papo aqui com você. Show de bola. Galera, antes de começar, eu quero falar pra vocês que esse episódio ele é patrocinado pela Betfair. A Betfair é a maior bolsa de apostas do mundo, inclusive está patrocinando a Conmebol Libertadores. Vai ficar um link na descrição. Dependendo do investimento que você fizer inicialmente, com esse link você pode ganhar até R$200 de bônus, tá bom? Vai ficar também um QR Code na tela para você mirar a câmera do seu celular e fazer o seu primeiro investimento, beleza? Aposte com emoção na Betfair. Meus irmãos, me fala uma coisa. Quantos anos você tem, Camila? Eu tenho 28. 28 e você, Lucas? Tenho 26. 26. E vocês são casados? A gente é noivo, né? A gente mora junto já, mas somos noivos ainda. Tá enrolando ela, né? Já foi uma enrolação pro pedido, né? E agora é uma enrolação pra gente casar. Tem pro pedido também? Processo. Não, é que às vezes a vida dá uns sinais, né? Que eu pedi ela em casamento em dezembro, aí em janeiro chegou uma pandemia mundial, né? Tá vendo? Aí é um sinal da vida, né? Foi em março a pandemia, tá enrolando mesmo, hein? Mas aí a pandemia acabou atrasando os planos do casamento aí a gente decidiu morar junto primeiro antes de casar, senão ia ter que adiar muito, né? Aí a gente tá nesse processo, mas ano que vem sai. E essa desculpa cola, Camila? Colou essa desculpa? A gente finge, né? A gente finge pelo menos, né? Pra não dar mal-estar. A gente só fala, é isso aí. E vocês têm filhos? Não tem filhos? Não. Show de bola. É melhor assim por enquanto, né? Porque às vezes também filho, talvez pro nosso mercado, pode ser que demande um pouco mais de atenção, entre outras questões, né? Com certeza, mas isso é uma coisa que a gente sempre conversou também, né? Porque eu acho que se a gente tivesse filho, eu acho que a nossa profissão é uma das mais privilegiadas que tem de você conseguir acompanhar, né? A pessoa, porque a gente ficava se perguntando muito isso, de quando a gente morar juntos, a gente começar, né, a construir essas coisas, ter nossa família, como a gente vai conseguir ter tempo realmente para aproveitar tudo, né? E a gente trabalhando de casa, porque a gente tem o nosso escritório do lado do nosso quarto, né? Então é aquela coisa que a gente consegue ficar o dia todo em casa. Então eu acho que para quem tem filho, eu acho que é uma área muito legal de você conseguir trabalhar e também conciliar de você realmente ser presente na vida do seu filho, né? Porque você tá ali presente o tempo inteiro. Show de bola. E me fala uma coisa, vocês, antes de vocês serem apostadores profissionais, o que vocês faziam da vida? Qual era a profissão de vocês? Eu sou formado em Direito, né? E eu me formei em 2017, que foi exatamente o ano em que eu saí do meu estágio para começar a viver desse mercado. Então, eu sou formado em Direito, mas nunca exerci a advocacia nem nada, só tenho a formação mesmo. E a Camila era funcionária pública, né? Sério? Fui funcionária pública por 7 anos. Caraca, velho. Então foi um choque, assim, pra minha família quando eu falei que eu ia largar, né, meu cargo público pra ser apostadora, que até então muitas pessoas nem entendem ainda o que a gente realmente faz, né? Até começar a explicar e entenderem. Então foi um choque, assim, mas não me arrependo nem um pouco. Muito feliz. Mas assim, nessa questão da família, você acha que teve algum certo receio ou bloqueio ou até mesmo preconceito pela essa transição ou não? Eu acho que preconceito não, porque a gente é muito privilegiado com a nossa família, que eles sempre apoiaram muito a gente, né? Então, eles confiam muito no nosso julgamento. Então, quando a gente falou que queria levar isso a sério, eles falaram, se vocês acreditam que isso dá certo, tudo bem. Só que tem aquele certo receio, né? Porque nossos pais, né, nossos tios, é de uma geração que é acostumada a muito isso, de você trabalhar tantos anos, se aposentar, ter sua renda fixa ali. Então, saber quanto você vai ganhar por mês, né, ser registrado. Então, eu acho que eles ficaram com esse receio, assim, mais uma preocupação de ver que a gente ia lidar com uma renda variável, de a gente não ter aposentadoria, mas é que a gente vive conversando que quem é que vai ter aposentadoria, né, na nossa idade, assim, na nossa geração. Então, acho que foi mais receio por isso mesmo, mas
Sim, preconceito, graças a Deus, a gente sempre teve muita sorte com isso. O maior medo da minha mãe era eu não me aposentar. Era o era? desespero Sério? dela no começo, mas e aí, você não vai se aposentar, tudo. Mas assim, eu acho que os nossos pais confiam tanto na gente assim, porque desde que a gente começou a estar junto assim, a gente nunca foi acomodado. Então a gente sempre fez muita coisa junto de trabalho mesmo. A gente já vendeu brigadeiro. Sério, cara? A gente já foi na 25 de março junto vender brigadeiro, recheado, essas coisas. A gente tem história. Fez ovo de Páscoa, a gente já trabalhou vendendo cerveja no carnaval, tudo isso com ela, com o emprego dela e eu com o meu estágio na época. Mas para fazer uma renda extra pra gente ir melhorando a nossa condição, né? Então, assim, a gente nunca foi acomodado, né? A gente sempre correu atrás das nossas coisas, então acho que isso dá uma segurança, assim, pra família, porque ela sabe que a gente vai dar um jeito, de alguma forma, se não desse certo. Vocês né? fugiram do Rapa muito? Até que não, né? Não, porque quando a gente foi vender era daqueles credenciados mesmo, sabe? então Então a gente carnaval, tinha, né? a gente tinha o crachá, tudo tranquilo, então... Na 25 não é. tinha que ficar um pouco mais de olho, que lá era... A gente ia vender normal mesmo, no potinho, mas a gente nunca pegou Rapa lá, assim. Não, aí a gente sempre foi muito tagarela, né? A gente sempre foi muito carismático. Então a gente já também, depois de um tempo, já arrumou amizade com o pessoal da loja, então a gente já sabia onde ir também. Onde ia pra vender. A gente deu Era sorte tudo que tranquilo. a primeira vez que a gente foi, nossa última venda foi numa loja, acho que tinha uns 20 brigadeiros, assim. Aí era acho que era um japonês, né, o dono da loja, e ele chegou, experimentou aí ele gostou e comprou pra todo mundo da loja dele, aí ele zerou a caixa. Aí toda semana a gente ia lá e vendia pra ele, aí ele já fazia quase que o fim de semana inteiro já. Ah, isso deve fazer uns 7 ficava- anos. Sério? E dessa época ele já falava, vou comprar o brigadeiro de vocês pra vocês casarem. Ah, é? Foi, a gente não casou ainda, mas tá tudo certo. Continua voltando lá, Matheus. Tá, né? Casar tá caro, tem que vender muito brigadeiro. tá, Não né? rolou ainda. E aí, como é que foi a ideia de vocês, ou a decisão de vocês virarem apostadores profissionais? Quando que foi essa transição que aconteceu para vocês? Falar, pô, eu tô saindo do meu emprego para eu poder apostar e você para sair do seu estágio para começar a apostar e a viver de uma renda variável que é muito difícil hoje a gente conseguir ter sobreviver. Tem muitas pessoas que nem sobrevivem desse mercado. Como é que foi para vocês essa questão? Eu conheci as apostas através do meu melhor amigo na época. Eu tinha acabado de sair da escola e ele começou a fazer as apostas tudo, só que a gente sabe que essa vida é um pouco solitária, assim, né? Aí ele tá naquele começo que você fica angustiado com os jogos, tudo. Aí ele falou, mano, eu não aguento mais fazer isso sozinho, faz comigo aqui. Aí ele que me deu os primeiros R$50 pra apostar. Ah, é? Aí eu lembro até hoje que minha primeira aposta eu já coloquei os R$50 no São Paulo pra vencer o primeiro e o segundo tempo, porque o São Paulo já tava ganhando de 1-0 e tava pagando, sei lá, R$1,90. Aí eu achei, é só continuar vencendo, mas aí era aquela que ele tem que no Fazer segundo mais. tempo zera e tem que ganhar de novo. Aí fez nos 90 e tantos e ganhou, aquela sorte de iniciante. E aí a gente começou a fazer isso recreativamente até que a gente foi vendo assim que a gente tava tendo um resultado legal. Aí a gente criou uma página no Facebook e na época a gente começou a escrever prognóstico, tudo foi ganhando Notoriedade uma e tal? notoriedade, tudo. Na época, a gente chegou a ser a segunda maior página do Facebook ainda. Sério? A gente tava atrás do Quero Apostar só. Aí a gente fez um serviço junto, tudo. Aí, nesse meio tempo, eu apresentei a Camila, né, para as apostas. Aí teve aquela resistência um pouco. Se você quiser falar um pouco, aí já dou continuidade. Não, porque né, eu acho que é um dos maiores problemas, né, que os apostadores passam, é exatamente essa coisa dos parceiros, da família, conseguir entender o que eles realmente fazem, né? E no começo, até as pessoas começarem a criar toda uma rotina saudável, é aquela coisa que final de semana a pessoa não quer fazer mais nada, só quer apostar. Então acorda pra apostar, vai dormir apostando e quer ficar o dia inteiro na frente do computador, né? E eu, como na época eu trabalhava de segunda a sexta, eu só tinha sábado e domingo pra poder aproveitar, que era o tempo que a gente ficava junto. E era a época que ele queria ficar apostando, porque sábado e domingo é onde tem a maior grade de jogos. Aí a minha resistência foi nessa questão de ele só queria ficar apostando, né? A questão não era ele apostar, era o ritmo que ele levava. Só que aí depois também, né, foi aprendendo a lidar de uma forma saudável. Eu comecei também, abracei
né, de aprender junto com ele, então a gente começou a postar junto, aí era aquela coisa de ser 2 viciados juntos, pelo menos. Mas aí depois a gente conseguiu criar uma rotina saudável, aí a gente viu que realmente dava pra levar a sério, mas no começo eu super entendo quem não me entende, gente, porque é normal, né, você acaba se vislumbrando, ainda mais com essa coisa de sorte de principiante que muita gente tem, você começa a ver que aquilo tá dando resultado, que tá te dando dinheiro, então você acha que quanto mais tempo você ficar, mais dinheiro você vai ganhar, né, então eu super entendo o pessoal assim que resiste no começo, porque é natural, né? Basta a pessoa saber mostrar de uma forma saudável como isso realmente acontece, que poucas pessoas conseguem fazer isso. E como é que é essa questão que você falou um ponto muito curioso pra mim, a rotina saudável de vocês. Como é que funciona? O que vocês consideram uma rotina saudável para as apostas esportivas? Cara, eu acho que assim, um ponto que eu toco muito não é nem a questão da rotina, assim, mas a parte saudável da coisa, porque a gente, como a gente é um casal, a gente recebe muita mensagem, sempre recebeu muita mensagem de gente que, como é que eu faço pra minha esposa entender o que eu faço, como é que eu faço pra minha mãe, pra minha família e tudo. E o primeiro é assim, eu acho que isso depende muito da forma com que você mesmo lida e apresenta isso para as pessoas. Porque assim, muitos desses relatos a gente já vê, aí a pessoa, por exemplo, ele é casado, tem um filho e uma mulher. Aí ele tá apostando tudo, aí ele tá perdendo dinheiro, tudo, aí o filho dele entra no quarto, pai, vamos fazer não sei o quê. Aí ele já é grosso com o filho dele porque ele tá bravo. Aí não dá tempo, desconta na mulher e tudo. Então, óbvio que a sua família não vai te apoiar em algo que tá fazendo você se afastar deles e ser grosso com eles, né? Então eu acho que assim, primeiro você tem que transformar isso em algo saudável para você e apresentar isso de forma saudável para sua família, né? Você tem que separar as coisas, né? Família é família, trabalho é trabalho, não pode descontar esse tipo de situação neles. E a partir do momento que você apresenta de forma saudável, é você ter uma rotina, né? Assim, a gente tem o horário que a gente trabalha, então eu acordo, precifico os jogos que eu tenho que precificar, ela faz o mesmo. Quando a gente vai acompanhar algum jogo ao vivo, a gente já deixa aquele horário marcado para acompanhar. E quando não tá apostando, a gente fala de tudo que não seja trabalho. Então Sério? É um tempo que a gente fica pra gente. Senta no sofá, assiste um filme, sai, come, cinema, tudo. Então quando a gente não tá ali no computador, a gente não toca no assunto trabalho pra realmente não atrapalhar a rotina de casal, né? Porque a gente mora junto, trabalha junto no mesmo lugar. Aí é muito fácil você deixar essas coisas se confundirem, né? Então a gente tem esse acordo de não, quando não tá trabalhando, não tocar no assunto de trabalho. Obviamente que a gente sabe que também a gente tem muito mais facilidade de conseguir construir uma rotina, né? Porque a gente hoje em dia vive só disso. Mas é aquela coisa que quem tem um trabalho fora, né, tem uma dificuldade maior de conseguir lidar, porque tem aquele tempo que vai ficar fora trabalhando ainda, então tem que chegar ainda, querer estudar, querer acompanhar os jogos. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado nisso da frequência de acompanhamento que faz, porque querendo ou não, se você pega final de semana, por exemplo, para acompanhar os jogos e querer acompanhar tudo, você não vai ter tempo de descanso, não vai ter viver, tempo. Né? Exatamente, você não vive. Aí chega na segunda-feira, você entra naquele ciclo vicioso que parece que você, né, não tá vivendo, só sobrevivendo, porque a gente precisa também de um tempo para descansar, para relaxar, né? Então acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado assim com isso, de, né, a frequência com que lida com isso, porque aí às vezes é algo que poderia ser super, né, ter sucesso e conseguir deslanchar lá na frente, às vezes acaba terminando antes do que deveria, exatamente por não conseguir lidar com toda essa pressão psicológica que tem no começo. Isso é muito bacana vocês frisarem, porque realmente, por exemplo, já recebi bastante relatos de pessoas que falam assim, pô, minha esposa não valida aquilo que eu tô fazendo, não apoia, e aí a gente acaba indo um pouco mais profundamente, e aí chegar nesse ponto que o Lucas falou. O cara vai desconta no filho, vai desconta na mulher. Pô, mas o que você tá fazendo quando acontece o head? Eu fecho a cara, fico emburrado. Lógico que a pessoa não vai te dar uma mão, não vai estender a mão para que as coisas aconteçam, porque você não tá fazendo nem o básico ali de que precisa ser feito para que as pessoas possam ter um entendimento sobre isso, né? Sim, essa parte é a parte de você tentar o máximo possível ser um profissional, né? Então, assim, você tem que mostrar isso já para uma segunda parte, né? Tipo, mostrar para a pessoa que é sua parceira, no caso, seja sua esposa, seu marido, até mesmo seus pais, tudo, se você morar com seus pais,
que você não tá fazendo aquilo de brincadeira, né? Se você quiser levar. Então é importante você ter uma gestão, né, de risco, de ganhos, você ter tudo certinho, tratar como um investimento, né? A partir do momento que você mostra um plano de trabalho, acho que fica mais fácil das pessoas compreenderem o que você está falando. E assim, isso que a Camila falou, né? Que no começo você tem muito isso de eu quero apostar a todo momento, tudo. A gente trabalha num mercado que ele é muito vasto, sabe? Assim, então não tem necessidade de você perder um aniversário da sua família para ficar acompanhando o jogo. Tem rodada toda semana, tem jogo todo dia. Se você acompanhar... E você nem precisa acompanhar tanta coisa para ter isso. Se você acompanhar, sei lá, um campeonato brasileiro, Série A e B, e uma Premier League e uma Bundesliga, sei lá. Quando o brasileiro acaba, tá rolando Premier League e Bundesliga. Quando acaba esse, está rolando o brasileiro. Enfim, você consegue trabalhar o ano inteiro, sabe? Não tem necessidade de você perder momentos importantes da sua vida para ficar vidrado ali. Então é algo que você precisa ir aprendendo com o tempo e vai ficando mais saudável, né? Conforme você vai aprendendo essas lições. Assim. E eu acho que é a maior dificuldade das pessoas, né? Porque, sim, com certeza, querendo ou não, a parte técnica... Hoje em dia tem vários conteúdos, tem várias pessoas ensinando coisa de qualidade, tem vários cursos, né, de valor. Só que é essa coisa que é o psicológico que não tem como você ter uma fórmula ali, né? No dia a dia de você realmente tentar implementar e realmente seguir aquilo. Porque quando a gente abre caixinha de perguntas, por exemplo, eu acho que é uma das coisas que o pessoal mais vem falar que está sofrendo é exatamente essa parte do mindset mesmo, da parte psicológica, não é da parte técnica mesmo, de aprender um método ou algo do tipo. E vocês acham, na questão do mindset, Camila, vocês acham, para vocês, o que vocês fazem hoje, que vocês conseguem hoje ter um mindset diferenciado, porque vocês conseguem focar única e exclusivamente no trabalho de vocês e não se abalar com uma bad run, uma semana ruim ou um mês? Como é que vocês fazem? Como é que vocês lidam com essa questão? Eu acho que é realmente levar isso como uma profissão, né? E que acontece. Eu acho que assim como o ganho faz parte, a perda também faz, né? Eu acho que as pessoas têm muito esse medo e é natural do ser humano. A gente sempre se preocupa muito mais, né, com prejuízo do que com lucro. E isso é totalmente natural do ser humano mesmo. Mas eu acho que você tem que levar de forma igual. Assim como tem dia que você vai terminar no lucro e ficar feliz, tudo bem, ficar feliz. Só que também não achar que é aquela coisa que vou ficar rico da noite pro dia. Assim como você terminar um dia no prejuízo de não achar que vai quebrar no próximo dia. Você tem que levar cada dia de forma igual, né? Você realmente ter um método ali, né? Uma sequência que você leve de forma linear. Porque eu acho que é a maior dificuldade. Tem gente que acaba perdendo tudo, acaba quebrando exatamente porque vê que começou ali num prejuízo, que já está um pouquinho além ali do que deveria, já se desespera. E aí começa a fazer loucura, começa a ir totalmente fora do método e aí acaba se enrolando e acaba quebrando a banca por causa disso. E eu acho que é o principal, você realmente levar isso como faz parte, né? O ganho, a perda, faz parte. E, querendo ou não, isso daí já ajuda bastante. Sensacional. Eu acho que o método, ele serve para te acobertar nessas situações. Por exemplo, se você está passando uma bad run, mas você tem um método de trabalho validado que você sabe que é lucrativo, você tem a proteção dos seus registros e da sua planilha. Então, assim, você sabe que o que você faz dá certo. Essa bad run que você está passando é a variância natural do mercado e ela vai acontecer em qualquer método que você crie. Só que desde que esse método esteja validado, você tem os seus registros ali de longo prazo e você sabe que aquilo vai te dar um retorno e que essa bad run eventualmente vai passar e não vai fazer cócegas no seu rendimento no longo prazo. Então acho que essa é a importância de ter um método e a gestão. Porque a partir do momento que você tem isso muito bem definido, quando você tem uma bad run é algo que não te afeta tanto psicologicamente, porque você tem ali na sua cara exemplificado que o que você faz dá certo, entendeu? Então, quando você trabalha sem método, sem rotina, eu acho que a bad run acaba te desesperando um pouco, porque você não tem aonde se apoiar. Meu Deus, o que eu tô fazendo, tudo. Então, acho que a importância de método e gestão e registrar tudo que você faz é isso, porque com os registros você consegue fazer essa avaliação, porque também nem toda bad run é
é natural do mercado. Tem bad run que o seu método já não está mais alinhado. Então você precisa estudar os seus registros, ver o que não está mais dando certo, ver o que mudou no campeonato. Por exemplo, com a pandemia teve a questão das 5 substituições que alterou o método de algumas pessoas. Tem várias questões. Então você tem que ter registro para saber diferenciar o que é a bad run natural do mercado e o que é a bad run que é culpa sua, que você precisa ajustar o seu método, né? E a falta de gestão e a falta de planilhamento, ela também induz o cara a dar all-in, né, também, né? Porque ele fala assim, pô, eu tô perdendo metade da banca, então vou tentar recuperar, vou colocar a outra metade da banca numa odd 2.0 totalmente aleatório e acaba tomando head e zerando a banca, né? Tanto que tem gente que acha que a gestão de banca serve para ganhar dinheiro, e não é isso, né? A gestão de banca serve exatamente para você sobreviver com o seu método, né? Então é muito complicado isso, porque se você não faz todo o registro das suas coisas, você não sabe onde você está errando, né? Porque teve várias vezes, isso quando eu tinha uma planilha, vamos dizer, mais genérica, que eu não conseguia ter todos os detalhes dos campeonatos, dos mercados que eu trabalhava, que eu achava que tinha campeonato que eu ganhava mais, porque às vezes em um dia você ganha ali coisa de 5, 6 unidades. Só que se você vê num longo prazo, talvez nem seja o seu melhor campeonato, nem seja um campeonato tão lucrativo assim, né? Porque a gente tem memória recente, né? A gente vai esquecendo das coisas que vai acontecendo no percorrer do mês. Então, essa coisa do registro te mostra realmente onde você está errando, onde você está acertando e onde você deve focar. Já teve vários... Hoje em dia, por exemplo, eu não trabalho com Brasileirão. Sério? Por quê? Porque é um campeonato que, pra mim, desde que começou a pandemia, não tem dado certo. E aí é aquela coisa, a pessoa às vezes fica insistindo, porque é o campeonato que eu mais gosto de assistir, porque tem o time, né? Aquela coisa que tá perto de você vai ver os jogos. Só que eu realmente peguei pra ser apenas o lazer e como torcedora. Eu não trabalho mais porque pra mim não funciona. E tem gente que fica batendo na tecla de tentar ali, ficar insistindo em algo que não dá certo, algo que tá te atrapalhando. Exatamente porque não sabe nem que tá te atrapalhando, né? Então acho que isso é muito importante. E hoje vocês são especialistas em quais mercados? Dentro de futebol? Você só fazem futebol ou outros mercados? Como é que funciona a carteira de vocês de investimentos? Os meus investimentos, assim, que partem da minha análise, né? Eu trabalho só com futebol, handicap asiático e mercado de gols. A Camila trabalha especificamente com escanteios. E é isso, mas a gente tem uma carteira de investimentos, né? Então eu sigo outros profissionais que trabalham em outros esportes, então hoje a gente conseguiu diversificar assim a nossa renda, né? Mas onde eu sou especialista é mercado de handicap asiático e mercado de gols. Aí eu trabalho com as ligas aqui do Brasil, Série A, B, trabalho no campeonato sueco, que é um campeonato... Sério? Depois a gente pode falar um pouco de como eu cheguei no campeonato sueco, a Premier League e o campeonato holandês. Que da hora. E você, Camila? Mais escanteios, mas ou tem ligas específicas? Sim, que eu acho que isso é importante também, né? Porque eu acho que as pessoas pecam muito nisso de achar que escanteios, por ser quem trabalha com escanteio limite, por exemplo, né? Que querendo ou não, é um retorno muito mais instantâneo, né? Que em 10 minutos ali você já tá com a sua aposta feita, já voltou, que tinha que voltar. E às vezes acabam fazendo loucuras. Porque um exemplo mesmo é na época da pandemia, quando todos os campeonatos pararam e continuou só a Bielorrússia, por exemplo. Tinha muita gente que vinha me perguntado por que eu não estava trabalhando com a Bielorrússia, sendo que é ótimo em escanteios. Eu falei, gente, é um campeonato que eu não conheço. Então não tem por que eu acompanhar um campeonato que eu nem sei como funciona, eu não sei quem são os jogadores, quem são os times, os fundamentos, eu não sei nada. Então não tem por que eu trabalhar só porque eu trabalho com escanteios e é bom. Então eu acho que é importante sim você ter as suas ligas ali, você se especializar nelas, conhecer o máximo possível, porque isso é algo a mais que vai realmente te ajudar a potencializar seus ganhos, né? Você saber no que você está apostando, né? Não sair apostando aleatoriamente. Então eu tenho sim minhas ligas. Como eu falei, né? Hoje em dia já abandonei a Série A aí, porque para mim não estava dando, estava tirando meu lucro aí. Mas eu trabalho com a Série B, porque para escanteios continua sendo um ótimo campeonato e sempre funcionou para mim. Premier League e a MLS são os principais, assim. Sensacional. Sensacional. Quer falar uma coisa? Eu só ia complementar, né, falando que, assim, a gente tem a felicidade também de trabalhar num mercado onde eu acho que, assim, meio que não existe
certo e errado, assim, desde que você seja honesto, né, com as pessoas que você está trabalhando, seja transparente, tudo, enfim. Mas, assim, o nosso modelo de trabalhar é esse modelo onde a gente trabalha de acordo com o nosso conhecimento das equipes, utiliza também estatística, mas com o nosso conhecimento dos campeonatos, né? Mas também conhecemos gente que utilizam só estatísticas, que conseguem trabalhar em qualquer campeonato do mundo. O próprio Full Trader Ricardo, um abraço desses pro Ricardo. que trabalha, é um amigo nosso também, um abraço para ele. Trabalha com um banco de dados sensacional que ele fez e permite ele trabalhar em diversos campeonatos que ele nem precisa assistir o jogo. Ele fala que nem assiste o jogo, né? Então isso é o bonito do nosso mercado, né? Tem espaço para tudo, né? Então, essa é a nossa forma, mas existem outras que dão certo também. Mas assim, uma coisa que eu acho importante também, porque assim, você falou uma coisa que pra mim é muita verdade. O mercado, ele é para todos, né? Mas eu acredito que nem todos são para o mercado nessa questão. E também a questão de trabalhar com só estatística, trabalhar só com tempo de tela, trabalhar com informações, trabalhar com scout, entre outras questões. Tem muita gente, por exemplo, que banaliza, por exemplo, trabalhar só com estatística. Tem gente que banaliza só trabalhar com leitura de jogo, né, de tela. Então, isso que você falou faz muito sentido, porque não tem certo e errado. Eu acho que cada um seguindo um método, obviamente, o método, ele só, na minha opinião, ele é validado a partir do momento também que ele é para ser lucrativo. Não adianta ter um método lá, eu tenho um método, mas o cara só toma só regra. Então, para mim não é método. Então, é um método falível, né? Você quer aprofundar naquilo que você está fazendo, sim, né? Então, a questão de que ele falou é muito importante, porque as pessoas têm essa falsa ilusão. Pô, se eu estou fazendo só leitura de tela, o meu que tá certo, a estatística tá errado. Se eu faço só estatística, leitura de tela tá errado. Tem essa questão, né? Parece que tem uma rivalidade, uma briga, né? Acho que até antigamente até tinha mais, né? Hoje em dia as pessoas já estão entendendo um pouco mais o lado um do outro. Assim, no BetMaster teve até uma brincadeira lá do Full Trader que trabalha com estatísticas e o Theo, né? Que trabalha com leitura de jogo. Não teve treino dos dois, não? Então lá se abraçaram lá, conversaram, estavam no mesmo painel, se abraçaram. Mas tinha muito essa questão, né? Mas é que assim, também antigamente eu acho que o mercado ele ainda está no começo, mas antigamente estava ainda mais, né? Então, foi o tempo, as pessoas foram vendo que tal pessoa trabalha dessa maneira de forma responsável e ganha dinheiro, e a outra pessoa também ganha dinheiro, e aí hoje em dia tem gente que utiliza os dois. Então, o mercado foi conhecendo, né, as opções que tem, foram se respeitando, mas é isso, tem espaço para todo mundo aí. Eu mesmo não sendo o meu modelo de trabalho, eu já elogiei infinitas vezes o sistema que o Full Trader tem de banco de dados, que é algo absurdo, assim. Ele e a equipe dele construiu um monstrinho lá de banco de dados. É matemática pura, né? Você fica até doido, assim. Ele é sensacional. O Ricardo, ele tem uma inteligência fora do comum, né? Na questão de didática, e é um cara que também gosta muito de falar, né? Também ele gosta de explicar, ele gosta de deixar o porquê que ele está fazendo aquele tipo de método, umas questões muito bacanas. E com relação à gestão de vocês, o que vocês sugerem hoje de gestão de banca? Vocês têm alguma coisa que vocês podem sugerir ou alguma coisa que vocês aplicam na metodologia de trabalho de vocês? Como é que funciona hoje? Então, essa coisa de gestão, inclusive foi até sobre minha palestra do BetMasters, né? Que eu acho que é muito importante também a pessoa se autoconhecer, porque às vezes a gestão que eu uso pode ser a gestão que não vai funcionar para você, né? Eu acho que tem muito disso, da forma que você trabalha, o seu ritmo, se você é um apostador mais agressivo, se você é um apostador mais conservador. Porque eu, por exemplo, eu utilizo uma gestão de 50 unidades e tenho ali minha unidade fixa, variável para algumas outras, né, para certos métodos, só que é o que funciona para mim. Só que, às vezes, a forma que eu trabalho pode ser que não funcione para outra pessoa, né? Então, eu acho que a pessoa tem que muito estudar os seus números, estudar os seus campeonatos, estudar o seu volume de jogos também, porque, às vezes, tem gente que faz uma aposta por dia. Então, não tem sentido uma pessoa dessa trabalhar com a gestão de 100 unidades, por exemplo, porque, né, o retorno vai demorar muito mais para vir, porque é um volume muito baixo de apostas. Mas tem gente que faz coisa de 20 unidades, de 20 apostas por dia, por exemplo. Se você trabalhar com uma gestão de 30 unidades, 40, pode ser que já seja muito arriscado, né? Então, eu acho que essa coisa de se autoconhecer e conhecer a sua forma de trabalhar é muito importante. É muito mais de cada um, você fala, né? Eu acredito que sim. E para você, Lucas?
Eu concordo com o que ela falou, principalmente assim, para quem está começando e não sabe o caminho que vai seguir, eu recomendo muito esse ponto que ela citou do volume. Eu acho que para você que está começando a criar uma gestão agora e não sabe por onde começar, é estudar o seu volume de entrada. Então, se você faz muita entrada, você precisa de uma gestão mais longa, porque quando você tiver uma bad run ali, provavelmente seu psicológico não vai estar totalmente preparado ainda. Então, se você tiver uma gestão curta, você vai ver seu capital indo embora. E é aí que você entra em desespero, sai do método, investe onde não deve investir para tentar buscar. E se você tiver uma gestão maior, você consegue lidar com isso um pouco melhor, né? Então, acho que é uma evolução, é o que ela falou, né? Se autoconhecer, saber o ponto que você entra em tilt, né? Como falam, que você perde um pouco do equilíbrio emocional, essas coisas, entra tudo isso. Mas se você está criando uma gestão agora, acho que o volume é um dos pontos mais importantes a ser observados para você ter a exposição certa no mercado, né? Não sair investir sua banca inteira em um dia só e enfim, né? Sensacional. É o que a gente até tava falando de certo e errado, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu achava que era errado, por exemplo, uma pessoa ter um limite de perda e ganho diário. Eu ia perguntar isso. Então, porque eu no começo eu falava que absurdo, se você tem tantos jogos para poder aproveitar, por que você vai ficar se limitando? Às vezes o dia que você tá ali, né, no seu potencial alto, tá tudo dando certo, você vai deixar de ganhar e aí no outro dia você vai acabar perdendo, né? Poderia ter criado essa gordura. Só que isso é como eu funciono, que eu tenho um controle que se eu perder 20 unidades no dia... ok, tipo, né, é algo desesperador. Calma lá. Algo tá errado, né? Mas, né, dando um exemplo assim, esdrúxulo, mas querendo ou não, eu sei que ali tá parte do meu método. Então, pra mim, tranquilo, eu vou terminar meu dia ali, tudo certo, beleza. Mas tem gente que não aguenta, então eu acho que a pessoa entra nessa parte também de se autoconhecer, porque tem gente que precisa ter um limite diário, né? Senão começa a fazer loucura. Então, é essa coisa de não ter o certo e o errado mesmo, porque às vezes a pessoa precisa ter esse limite de ganho e de perda exatamente para conseguir fazer com que a gestão de banca dela continue, né, sobrevivendo. Então, a pessoa tem que muito prestar atenção nisso também, né? O que é saudável para ela trabalhar e o que não é. Para mim, não funciona essa coisa de limite, mas pode ser que para outra pessoa só sirva se for desse jeito. Seria a próxima pergunta mesmo nessa questão, que vocês achariam questão de stop loss e stop gain, né? Porque eu também concordo com relação, por exemplo, se a pessoa iniciante, ela precisa de ter ali uma rédea, né? Porque senão ela vai embora e já era, né? Perde ali 3, 4 bancas em uma semana, porque ela acha que está tendo muitas oportunidades no mercado, mas não, é que na cabeça dela ela acha que tem oportunidades, não tem. Então acho que até no ponto de inicial, eu acho que é importante a pessoa ter ali um stop loss, stop gain, mesmo que vai jogar Juazeiro do Norte e Real Madrid, uma cotação em 90 para o Real Madrid ganhar, independente, eu acho que precisa. E na sua visão, o que você acha, Lucas? Eu concordo também, tem gente que precisa disso para trabalhar. Assim, eu não utilizo tanto stop loss e stop gain, mas eu acho que é por esse ponto que você citou, né? A gente já tem uma certa experiência no mercado, então assim, eu acho que eu colocar esse limite em mim mesmo, sendo que eu já tenho um método validado, sendo que eu sigo a gestão, sendo que eu tenho total controle do meu capital, total controle assim, entre aspas, né? Sei que eu não vou me expor ao risco mais do que eu deveria. Eu acho que eu colocar esse limite é basicamente eu perder algumas oportunidades que eu posso ter que já estão dentro do meu método, né? Mas no começo, quando você ainda não tem esse controle, eu acho que pode ser importante, sim, e nem só método de financeiro na banca, assim, mas assim, eu acho que no começo é importante você ter um propósito assim pro seu dinheiro também. Por exemplo, nem que seja assim, nossa, eu vou fazer R$50 essa semana e vou sacar para eu comer um McDonald's com a minha namorada, não sei, porque eu acho que principalmente no começo você transforma muito o seu dinheiro em dinheiro virtual e isso acaba perdendo valor conforme você está trabalhando, porque a pessoa deposita lá na banca, aí ela tem lá R$100 na banca, aí se eu te falar, você me dá R$100 aqui, aí você tem 50% de chance de eu jogar ele no Rio e 50% de chance de eu transformar ele em R$200 para você. Você vai confiar assim de cara e me dar? Não, porque você tá com o dinheiro na mão ali, você tá sentindo. Só que quando esse dinheiro tá na banca, às vezes a pessoa sente menos o peso de investir em algo que ela tem total desconhecimento. Então, eu acho que no começo é importante você ter metas pessoais para você
usufruir do seu dinheiro também, para você sentir que tá valendo a pena o tempo que você tá gastando ali. Senão você acaba transformando tudo em muito virtual, e eu acho que isso acaba sendo uma das tendências que levam algumas pessoas ao vício também, porque a pessoa só deposita lá, fica rasgando dinheiro, nunca saca para usufruir e acaba ficando nesse ciclo vicioso. Então eu acho que é importante no começo você ter algumas metas de curto prazo bestas mesmo, de comer, comprar um tênis, fazer alguma coisa para você sentir um pouco, né, o retorno. Só fazendo um adendo com você, aí no caso, para comer no McDonald's com a namorada, teria que ser 100 reais. 100 reais. Porque 50 reais, a não ser que você seja o Caio Castro, para você ser 50 reais. Né? Não é, tá realmente. Tá caro, esses dias a gente foi no cinema, a gente ficou até assustado, tipo... Você ia assistir 2 ingressos e comer uma pipoca, tá dando 100 reais. Eu falei, gente, como as pessoas sobrevivem hoje em dia, né? Tá embaçado difícil, mesmo, né? Tem tá uns difícil. combos de pipoca lá que é 80 reais, porque é uma pipoca, né? Pelo amor de Deus. Vou trazer de casa a pipoca. Micro-ondas tá ótimo, né? Já vai no pacotinho. E o que vocês acham? Na opinião de vocês, vocês acham que uma banca de 100, 50, 30 reais, na opinião de vocês, é uma banca para vocês? Eu acho que todo dinheiro é dinheiro, né? É que, obviamente, que eu acho que são propostas diferentes. Eu acho que uma banca de 30 reais, obviamente, você não vai conseguir sobreviver com uma banca de 30 reais, né? De falar, nossa, agora eu vou conseguir minha renda aqui. Mas eu acho que é importante. Eu acho que, principalmente no começo, é muito melhor você começar com pouco do que você investir no seu, né, um capital maior, porque você tá suscetível a erros muito mais do que o esperado, né? Porque... é o seu tempo de aprendizado. Então, eu acho que se for para uma pessoa começar... é muito melhor começar com a banca mínima mesmo do que já querer vender o carro. Porque a gente já viu muita gente, a gente falar que... nossa, tô vendo que tem futuro essa área aí das apostas esportivas. Vou pegar empréstimo, vou vender meu carro. Então, eu acho que é uma loucura a qualquer momento, né? Fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que no começo, quanto menos você investir, melhor. Porque menos você está arriscando ali e você está aprendendo, né? Conforme... Porque eu acho que também é importante você estar ali com o mínimo de dinheiro. Porque quando você faz a paper bet, por exemplo, tudo bem, você está ali validando o seu método. Só que o seu psicológico não está ali no meio ainda, outro, né? Porque não está o seu dinheiro envolvido. Então, eu acho que é bom você colocar um dinheirinho ali para você conseguir ir testando tanto o seu método quanto o seu psicológico, mas também não apostar muito. É porque na questão também, só fazendo um adendo rapidinho, claro. Ela falou um ponto também muito, muito importante, porque tem a questão da expectativa / realidade. Porque acredito que deve chegar muito para vocês, por exemplo, o cara chega e fala assim, eu tenho 30 reais de banco, será que eu consigo fazer 200 no mês? Não tem como, porque a realidade dele tá... rico, né? A realidade dele tá bem ótimo. distante daquilo que tá vendo. Com uma banca de 30 reais, velho, é muito complicado, né? Então precisa ter muito essa questão de que ela falou, né? De realidade, né? Eu carrego comigo que um seguidor nosso falou pra gente uma vez, que, cara, que hoje em dia ele até se profissionalizou no mercado também, mas eu lembro quando ele tava começando, ele colocou uma banca de 50 reais e ele fazia a aposta de R$1 em tudo que ele fazia. Ele tinha a gestão de 50 unidades e ele falou o seguinte, esse período que eu tô passando agora é o meu período de estágio. Depois eu vou me efetivar e me tornar um profissional. E eu acho isso muito legal, porque assim, qualquer trabalho que você vai fazer, você tem que passar por uma formação, você tem que estudar, fazer faculdade, se formar, passar pelo estágio, para aí sim você se tornar um profissional. Nas apostas não é diferente, tem o período que você precisa conhecer o mercado, estudar, formar seu método se você não for seguir algum profissional, tudo. Então era realmente o período de estágio dele, ele estava validando o método dele, seguindo uma gestão de banca, fazendo apostas de R$1, porque ali naquele momento não era o dinheiro que importava. É o que você falou, você não vai ganhar com 30 reais, ganhar 200 e transformar isso numa renda. Mas esse período é talvez um dos períodos mais importantes da sua carreira, que é onde você vai se preparar para depois investir um dinheiro que pode sim se transformar sua renda principal. Então, eu acho que é isso. Assim como qualquer profissão, tem esse período de estágio, é uma banca sim, mas é uma banca para você se preparar para o mercado. Então, assim, você não pode querer ficar pulando etapas, né? Você precisa passar por esse processo para chegar no próximo processo, que é se profissionalizar no mercado. Sensacional. Ou tem a outra opção, que é você seguir profissionais, né? Se você não quer se dispor desse tempo, é estudar gente que já está nesse mercado há um tempo, que você confia, é lucrativo, e fazer seus investimentos seguindo essas pessoas. Mas
acho que esse período do estágio é um período muito importante e eu levo comigo desde que ele me falou, porque achei muito legal a visão dele da coisa. Isso é muito legal, né? Porque precisa também ter bastante pessoas ter esse tipo de visão, né? Porque eu acho que é pouquíssimas que têm esse tipo de visão, né? Porque eu acho que é uma das maiores ilusões das pessoas de achar que, eu não consigo ser lucrativo porque minha banca é pequena. Se você me desse aí uma banca de 50 mil reais, você vai... Gente, não tem como. Se você não consegue lidar com 50 reais, você vai conseguir lidar com 50 mil. Não tem como. Porque a stake do cara vai ser muito grande. Não tem como. Você tem um processo, né? Não adianta você já querer começar com muito, porque você não vai ter o psicológico para aguentar isso. Mas é muito louco mesmo, porque imagina só também, um cara que ele nunca teve 50 mil reais na vida. E aí ele fala assim, se eu tivesse uma banca de 50 mil reais. Ele nem teve a experiência de gerenciar uma banca de 50 mil. Imagina, o cara no primeiro head que ele tiver ali, ele já para. Loucura. Eu falo, isso funciona até para quem já tá há algum tempo no mercado, que assim, conforme você vai trabalhando, seu capital vai crescendo, só que assim, sempre chega um momento que você aumenta a sua unidade, aí você faz a sua aposta e você fica um pouco mais nervoso do que você costuma ficar, porque o capital é maior. Aí nesse momento é onde eu dou a pausa e falo, não, vou voltar, vou continuar aqui até eu me sentir seguro o suficiente para chegar nesse ponto. E aí você vai se conhecendo e subindo aos poucos, porque se você for deixando isso passar, tô nervoso, aí é a hora que você perde a cabeça e põe tudo a perder, né? Mas então, o nível de maturidade seu já tá elevado pra você chegar nesse período de falar assim, eu tô com a mão tremendo aqui, deixa eu diminuir e voltar, né? É muito louco. Leva experiência, né? A gente já quebrou muita cara antes, né? Já quebrou muita banca no começo também, então é a experiência que o mercado dá, mas que a gente tenta passar pra quem tá assistindo, né? Pra tentar pular essa etapa, né? Quebrar esse Eu acho que é pra isso que a gente serve, né? Sim. A gente que chegou um pouco antes, a gente tentar dar atalho pras pessoas que estão chegando agora, né? Verdade. De tentar não repetir os erros que a gente cometeu lá no começo. E a gente sabe que mesmo a gente trazendo coisas assim, tem muita gente que continua fazendo. Não tem como. Entra por um ouvido e sai pelo outro. É muito louco isso, né, velho? Assim, um dos meus propósitos foi com a criação do podcast era eu falar o quê? Se eu conseguir mudar a mentalidade de uma pessoa, eu e os convidados mudar a mentalidade de uma pessoa, já tá valendo o propósito. Mas a gente sabe também que, cara, é muito difícil, né? As pessoas, elas... assim, a gente traz conteúdo de qualidade, traz pessoas como vocês, assim, com conteúdo vasto de inteligência também, de vivência no mercado, e mesmo assim chove de direct, por exemplo, o cara fala assim, o que você acha de eu dar a win da minha banca? Fala, o cara não aprendeu nada, velho. Não, sabe, rasgou tudo que foi ensinado, e isso às vezes frustra, né? Isso às vezes acaba frustrando até mesmo. Já em alguns momentos pensei até em desistir pelo fato de fazer, não tô fazendo porra nenhuma, tá adiantando de nada, né? É complicado, né? Porque são duas coisas que vão crescendo juntos, porque querendo ou não, a gente tá vivendo também um momento do país que as pessoas estão passando muita dificuldade, né? Porque tem muita gente desempregada, então tá desesperado por esse dinheiro. E ao mesmo tempo que aumentou muito essas pessoas precisando desse dinheiro imediato, também aumentou muito essa mídia enganosa, né? De dinheiro fácil. Então, acaba sendo muito complicado, porque as pessoas que chegam por essas pessoas no meio acreditam muito que dá para ficar rico da noite pro dia, né? Que dá para você multiplicar absurdamente seu dinheiro. Então, é um mal aí que tá complicado lidar, porque exatamente acaba enganando pessoas inocentes que não fazem ideia, né, do que estão acreditando. E qual é a opinião de vocês sobre esse marketing enganador? Mais assim, vocês têm um posicionamento mais crucial sobre isso? Ou vocês acham que, infelizmente é do mercado, que a gente tem que aprender a lidar com isso? É como se fosse as margens da sociedade? Cara, eu como pessoa, assim, sinceramente, às vezes eu duvido como algumas pessoas conseguem pôr a cabeça no travesseiro e dormir à noite, assim, porque você vê algumas coisas assim, já vi gente aconselhando pessoa a fazer empréstimo para investir no Story, gente com muito seguidor, mano? Assim. Então, assim, você acaba vendo umas coisas muito bizarras, assim, cara. Quando eu... voltando lá atrás, quando eu te falei que eu tinha esse serviço antigo, que era com um amigo meu, a Camila até chegou a participar dele, etc. Naquela época eu ficava muito no atendimento, assim, né? Falava muito com o cliente. Cara, eu já recebi muito relato, assim, de... mesmo você insistindo que não, falando, cara, não segue mais meu grupo, porque, você não tá nesse estágio ainda e tudo, porque é cara que falava, tirei o dinheiro do leite essa semana pra tentar fazer, não sei, pra
dobrar pro fim de semana, né? entendeu? Essas coisas. De colocar o aluguel do mês. Então você vê uma realidade assim, tipo, tem gente que não sei se é desespero, alguns são desespero, entendo, alguns são irresponsabilidade mesmo, mas que assim, estão colocando um dinheiro ali do sustento da família, às vezes, naquilo, sabe? E é nosso papel mostrar para as pessoas qual é a real realidade, que isso daqui não é fácil, que você não vai ficar milionário e tudo. Só que aí, infelizmente, esse papo de ser fácil vende muito, né? Então essas pessoas que vendem isso ganham muito dinheiro, conforme elas ganham muito dinheiro, elas ganham muita mídia, anúncio, vão em programas grandes, isso, aquilo, e aí elas acabam, não todos, né? Mas assim, quem faz a coisa errada, né? Acaba chegando em muito mais gente, então muito mais gente entra no mercado com essa visão errada do que a visão certa. E aí é o que você falou, às vezes a gente consegue salvar alguns, né, que se interessam um pouco mais e buscam esse conteúdo, mas tem muitos que se prejudicam muito no caminho, né? Então é algo assim que eu recrimino muito, e se eu puder combater, eu combato, porque é o que eu te falei, eu acho que a gente tava falando em off até, né, antes, que eu acho que assim, não, a gente falou aqui no ar, não tem certo ou errado desde que você seja honesto e transparente com as pessoas no que você tá fazendo, né, e o que muita gente faz é desonesto, né, que vende uma realidade que não existe. Então é bem complicado, cara, porque aí às vezes a gente faz um trabalho sério, por exemplo, aí sei lá, tem um mês que você arrebenta e entrega 30%. E aí tem gente que, nossa, mas 30%? Só 30%? Que merda, o cara lá tá fazendo 400 no mês, não sei o que e tal, e tipo, não é verdade, sabe, cara? Tipo, é gente que maqueia a planilha, que mente, que exclui isso, exclui aquilo, então é muito complicado, cara, eu acho muito complicado. E na sua opinião, Camila? Eu repudio completamente, né? É que não é do meu feitio ficar apontando o dedo na cara de ninguém, né? De falar, essa pessoa aqui é picareta. Eu acho que isso daí vai dar consenso. Eu acho que a pessoa que segue os certos vai saber quem não é, né? Quem faz de uma forma desonesta. Mas eu repudio completamente. Eu acho que é nosso trabalho, de certa forma, tentar acabar com essas pessoas. Eu acho que não de ir e apontar o dedo nem nada, porque, sei lá, né? Não é do meu feitio. Cada um, né? Eu acho que cada um tem a sua própria consciência, né? Mas exatamente de tentar trazer a parte boa, né? De trazer o conteúdo certo, de trazer o máximo possível que a gente puder, exatamente para ensinar essas pessoas a virem pro lado certo, para realmente ter uma vida próspera nisso, né? Porque a gente também começou com banca de R$50, até a gente começar a ver que dava para investir mais. E hoje em dia a gente vive só disso, mas porque a gente teve paciência. Eu acho que as pessoas têm que ter paciência. Porque é um mercado que, se você se dedicar, se você estudar, tem muito futuro, mas se você realmente ter a paciência de estudar e esperar para que isso aconteça, né? Porque as pessoas querem ficar ricas da noite pro dia e aí fazem essas loucuras, acreditam nessas pessoas, né, que dão promessas absurdas e acaba perdendo dinheiro e é complicado. É complicado. Né? E você tinha falado, Lucas, que a gente ia até voltar um pouquinho no assunto. Você falou como é que você ingressou na questão do mercado lá, do campeonato sueco, né? Como é que foi essa questão? Verdade. Foi pelo Ibrahimovic? Não. Cara, acho que é muito peculiar essa história. Eu tava em casa e aí chegou uma notificação de seguidor no meu Instagram pessoal mesmo. Aí eu fui ver quem era e era um jogador que jogava na 2ª divisão da Suécia. E provavelmente ele veio me seguir por causa de robô, né? Que as pessoas usam e tudo. E como eu sigo muita gente de futebol, deve ter vindo me seguir. Aí eu segui ele de volta, tudo, vi que era jogador. E aí eu comecei a falar, caramba, da 2ª divisão da Suécia, não sei o que. Aí eu assisti um jogo do time que ele jogava. Aí eu gostei e tudo, aí eu fui comentar com ele no Instagram, caramba, assisti seu jogo lá, não sei o que, tudo. E ele não tinha muito seguidor, né? Ele era um jogador brasileiro, jogava na 2ª divisão da Suécia. Aí ele me respondeu e ficou por isso mesmo. Só que aí eu fiquei assistindo os jogos, assistindo e tipo, falei, caramba, não sei o que. E ele, na época, ele tava brigando pela artilharia do campeonato, tava jogando muito bem e tudo. E aí ele fazia live jogando FIFA na Twitch e, tipo, tinha 2 pessoas que assistiam, assim. Aí eu comecei a entrar lá e
conversar muito com ele. E aí, conversa vai, conversa vem, peguei meio que uma amizade com ele. E aí, tipo, comecei a conversar sobre a rotina de jogador lá. E com isso a gente pegou algumas informações de como funciona o campeonato, tudo, e como eu assisti os jogos... scout lá. E como eu assisti os jogos dele, eu fui conhecendo alguns times, e aí, através dele, eu conheci portais de notícia lá de fora, portais de torcedor, dos clubes, tudo. Então eu consegui construir uma rede de informação, né? E aí eu comecei a trabalhar, porque, cara, é um campeonato muito gostoso de assistir, assim, é um campeonato bem estruturado, os jogos são rápidos, assim, é um campeonato que eu gosto de verdade, assim, de assistir. Mas comecei por causa disso, cara, que um jogador veio me seguir aleatoriamente, a gente começou a conversar, e isso se tornou um insight muito grande pra mim, assim, pra conhecer outros campeonatos, assim, que dá pra trabalhar, porque, assim... Tem jogador brasileiro em qualquer campeonato do mundo, basicamente. E esses campeonatos menores, eles não têm tanta mídia, né? Então esses caras não são muito conhecidos. Então se você chega lá e fala que acompanha o trabalho deles, eles são abertos à conversa, né? Óbvio, né? Que você não vai se aproveitar do cara e... Oi, eu quero isso. Pô, toma um cartão hoje também. Você tem que manter o respeito, né? Assim que nem eu comecei a conversar com esse cara... Sem falar de futebol aposta, foi natural, assim, né? E aí, através disso, você vai ganhando conhecimento sobre as coisas. Então, comecei a trabalhar lá por conta disso e hoje, depois da Premier League, é meu principal campeonato de rendimento, é o campeonato sueco. E você conseguiu passar algumas hoje. Informações pra Camila postar em escanteio lá também ou não? Não, ela até postou um tempo, mas não seguiu, não. Não foi muito, não. Porque eu gosto de ter menos campeonatos mesmo pra eu conseguir focar mais, né? Então aí quando eu comecei já pegar vários, não funcionou muito pra mim, não. Então foquei naqueles que eu já tava confortável já e ficou por isso mesmo. Me fala uma coisa, o que vocês acham, na visão de vocês hoje, já profissionais do mercado, se vocês pudessem mudar alguma coisa nas apostas esportivas, o que vocês mudariam? Eu ia bater acho que eu ia bater na tecla, mas eu acho que eu ia falar exatamente essa coisa de promessa de dinheiro fácil. Que eu acho que isso mudaria muita coisa, né? Tanto pra gente que tenta fazer do jeito certo, quanto pras pessoas que estão chegando, porque eu acho que tem muita gente que desiste antes do tempo exatamente por começar do jeito errado. Uma legislação que pudesse falar que o que seria certo, seria errado fazer. Uma coisa nesse sentido. Acho que assim, se você pudesse, sonhando muito alto, né? Pudesse mudar qualquer coisa, era quebrar essa questão do preconceito, né, ligado a jogo de azar, né? Porque eu acho que esse mercado ele pode ter os dois lados, né? Ele pode ser o jogo de azar para quem quer tratar ele como forma recreativa, mas ele passa longe de ser um jogo de azar quando você começa a tratar isso como profissional, né? Só que acho que a palavra aposta no Brasil, ela já se popularizou, né? Muito ao vício, a essas coisas, né? Por conta de outras coisas que nem são apostas esportivas, né? Que se você for ver, esse mercado chegou aqui até que recentemente, né? Então, por conta de outras coisas, a palavra aposta é tratada hoje como vício. Então, acho que se eu pudesse mudar algo, era quebrar meio que esse preconceito inicial que as pessoas têm a partir do momento que você fala aposta, né? Assim, é uma das coisas mais difíceis você explicar o que você faz, né? Pra quem não conhece do assunto. É você falar que você aposta... Tá, e quem ganha hoje, né? Ou então, tá, mas isso aí é que você faz nas horas vagas. Você trabalha com o que você trabalha? E vocês acham, não sei se vocês estão acompanhando a questão da regulamentação das apostas no Brasil. Vocês têm alguma opinião sobre isso? Você acha que vai ser benéfico? Você acha que não? Você acha que deve continuar como está? Ou vocês têm alguma sugestão de como poderia surgir a regulamentação no Brasil? Cara, eu faço parte da Baesp, né, que é a associação brasileira que tem de apostadores aqui no Brasil. Lá dentro a gente tem o nosso presidente, que é o Rodrigo Loco, até mandar um abraço para ele. Grande abraço para ele. Tá no mercado, muito tempo. Teve que traduzir conteúdo, porque aqui desde a época que era Rodrigo Sóbrio, aí virou Rodrigo Loco, né? E ele acompanha isso bem de perto, né? Assim, ele tem contatos assim, acompanha bem de perto isso. E assim, cara,
teve para ser bem pior no começo, deu uma melhorada agora, só que a grande realidade é que tá um pouco difícil de sair, assim, sabe? Tipo, eles ficam... no começo era uma comissão, aí essa comissão saiu, entrou outra, aí o processo recomeçou todo de novo, aí melhorou um pouco, mas toda hora trava lá e adia, então tá um pouco complicado de sair, né? Mas assim, o grande problema é que eles tentam ligar as apostas à loteria, Sim. né? E isso seria prejudicial pra gente, até por conta das comissões, tudo, e enfim, não tem nada a ver, né? Loteria com as apostas esportivas, então a gente trabalha para tentar levar a visão certa e separar dessa parte de loteria, né? Criar uma parte própria para isso. Mas, assim, já esteve para ser pior, mas ainda não é o ideal, sabe? A gente tem alguns exemplos já no mundo afora do que funciona, do que não funciona. A gente tem o exemplo de Portugal, que é péssimo, quase ninguém consegue trabalhar lá de forma profissional direito. Os que conseguem geralmente usam VPN para trabalhar por fora. Né? E tem outros exemplos de lugares que dão certo, né? A gente tem a Inglaterra, que o sistema de apostas funciona muito bem por lá. Então, assim, os exemplos do que funciona e não funciona a gente já tem. Aí a gente depende da boa vontade de quem tá lá, que a gente sabe que sempre tenta morder um pouco mais aqui ou não, né? Mas o que a gente mais pega no pé era da dupla tributação, né? Porque, assim, eles queriam tributar as casas de apostas e aí a casa de aposta, obviamente, vai repassar isso para as cotações, né? Então, ela vai deixar as cotações piores ali e aí, se tributar os seus ganhos ali, você acaba sendo tributado duplamente, né? Então, a gente tenta batalhar sobre isso. Mas está caminhando, né? Pelo que eu vi, a última vez que saiu era que saques acima de 10 mil diários iam ser tributados, né? Aí vão conversando, mas já esteve para ser pior, mas ainda não é o ideal, né? Tenho que melhorar ali ainda. E na sua opinião, Camila, você tem alguma coisa formada sobre isso? Não, eu concordo completamente com o Lucas, né? É isso, a gente já tem exemplos de que dão certo, que não dão certo, e tem uma forma que ambas as partes saiam ganhando, né? Porque é uma área que gera uma receita muito alta para o país, né? Então, se eles saberem tentar pegar essa tributação do jeito certo, eles vão sair ganhando, assim como a gente também. Porque também, dependendo se eles quererem ser de uma forma meio que exorbitante, não vai ser benéfico para a gente também, né? Então, querendo ou não, as pessoas vão acabar se afastando disso. E é um mercado que está em ascensão e que vai trazer cada vez mais pessoas. Então, se eles fazerem de uma forma atrativa, todo mundo sai ganhando, porque a gente que tenta ganhar nosso dinheiro como forma profissional ganha, e eles também. Também quem quer ser recreativo apenas, que a gente sabe que tem muita gente que também, né? Agora imagina uma pessoa recreativa querer entrar no meio, que é uma das maiores receitas exatamente dessas pessoas recreativas, e simplesmente ser tributado por causa disso, né? Então vai acabar afastando muita gente, vai afastar as casas daqui, e eu acho que não tem porquê, né? Tem uma forma de se escutarem quem realmente trabalha com isso, né? Quem é da área, quem vive disso no dia a dia, é maravilha. Agora a questão é que eles não querem escutar, querem fazer do jeito que eles bem entendem. E aí vai lá abaixo. É sensacional, porque eles parece que nessa comissão não tem ninguém que é de apostas para poder lá falar o caminho certo, né? E também, até uma vez que teve um podcast, teve o Full Trader, o Pedro Pombo e o César, ele falou assim, o Pedro falou assim, que levantou a hipótese, né? Falou assim que pode ser que eles também tenham colocado, eles colocaram até num bolo lá, questão de jogo do bicho e tudo mais, no mesmo balaio ali, até mesmo para tirar o foco das apostas esportivas, aprovarem a questão do bingo e jogo do bicho, essas coisas, e aí ficaria em stand-by a questão das apostas. Então, até mesmo poderia ser uma articulação política para que eles aprovassem só o que eles querem e deixar o que de fato é importante de lado, né? Também teria essa questão dúbia aí que a gente poderia sofrer. Mas eu acho que na minha opinião, não sei se ainda sai esse ano, né? Tava alguma coisa para sair para agosto, talvez não e tudo mais. Difícil, é muito difícil. Tá chegando a eleição agora, vai se arrastar provavelmente pro próximo mandato, né? Acho bem difícil. Show. Eu espero que seja bom para ambas as partes, né? Porque o Brasil tem um potencial muito grande para a questão das apostas. Como a Camila falou, a gente está começando apenas, apesar de ter muita gente já
no meio, mas acredito que com a regulamentação de maneira correta, até vai inibir os amadores, né? Vai ficar quem realmente entende do negócio, quer fazer o negócio profissional, e aí vai dar muito mais margem para as pessoas poderem ganhar dinheiro de fato, né? Eu acho uma coisa que é muito importante é que eu tava vendo que pretendem acrescentar a questão do marketing abusivo, né? Então eu acho que a regulamentação é algo benéfico até nesse ponto, né? Que as pessoas vão ter que ter a responsabilidade para fazer o marketing, senão vão responder criminalmente por isso, né? Então, eu acho... juridicamente, né? Então, acho que é um dos pontos importantes. Também é importante, né? Você ter um respaldo, vai acabar essas casas que abrem, fecham, não pagam ninguém, etc. Então, todo mundo vai ser responsabilizado. Então, é um ponto importante por isso, né? Se você trabalha com casa profissional, já hoje em dia a nossa vida nem tá tão ruim, né? Porque assim, você vai, deposita, saca, enfim, tá tranquilo. Mas a regulamentação é importante para conter esse tipo de situação, né? Que acontece e vira e mexe. O que tem de casa que fecha e não paga cliente. Abrir conta do CNPJ, vai de novo. O que tem de marketing abusivo. Então, acho que vai ser muito benéfico nesse ponto, né? Sensacional. E falando agora de futebol em si, de Copa do Mundo, de Campeonato Brasileiro, você é São Paulino, veio com a camisa do Flamengo. O cara não torce mesmo pro São Paulo, não confia no time. Eu falei pra ele, Lucas, você vai com a camisa do Flamengo, né? Tem a explicação, é que a gente tá gravando aqui hoje, o Flamengo joga contra o Corinthians na Libertadores. Tô igual a Jake Dama aqui, mandando energia pro Flamengo lá. Tá, e vocês acham quem é que ganha essa Libertadores, na opinião de vocês? Cara, pra mim, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, assim, é o time mais pronto, mais preparado, por mais que São Paulo tenha eliminado o Palmeiras da Copa do Brasil. Obrigado de nada. Há controvérsias. Obrigado de nada. Há controvérsias. Tá lá, a gente que tá jogando agora. Há controvérsias. Mas eu acho que o Palmeiras é o time mais pronto, assim, né?